camaradas, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, mentalidade utilitarista do capitalismo e seu fracasso. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos no canal, a todos que estão nos ajudando, compartilhando nossos vídeos e que também estão nos seguindo nas redes sociais, no nosso Instagram, Clever.cavalcante, no Facebook, Clever, o camarada, Clever Cavalcante, o camarada, e estão também nos ajudando, né, a manter esse canal, né, porque a gente vinha com outro canal que foi cancelado pelo YouTube e a gente está, né, de novo, né, tentando, né, reater, né, os nossos, né, antigos inscritos. Enfim, tá? Então compartilhem, nos ajudem. Quem quiser ajudar pelo Pix, Clever Cavalcante, clevercamarada@gmail.com, e também aí compartilhando, curtindo, comentando, já está ajudando bastante. Tá? Então vamos lá entender um pouco dessa mentalidade do utilitarismo, né, do capitalismo e seu fracasso, porque muitos liberais falam, né, tem uma retórica única, né, né, bate naquelas teclas, né, e eles, muitos, né, já sabem que não funciona, sabem que não presta, mas insistem, nessa leitura, nessa retórica, né, insistem, é uma coisa assim absurda quanto a questão de não ter, de ser papagaio mesmo, né, ficar repetindo as mesmas coisas, as mesmas falácias, enfim. Então, eu começo por César Augusto Teixeira de Carvalho, que é professor, doutor aposentado do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Unesp de Bauru, 5/7/2016, às 7 horas. Ele disse: a grande virtude do capitalismo é a multiplicidade de atividades e empregos que ela gera, beneficiando toda a população. Isto ocorre devido à liberdade que o sistema propicia aos investidores, onde tudo é direcionado tendo como base a própria natureza do ser humano. Tá? A natureza do ser humano, ele está pegando aqui na questão da natureza do ser, né? A teoria do ser social, tá? E de uma, né, dos recursos naturais, ele transforma aquilo em trabalho, né? Por exemplo, você precisa quebrar um coco, você precisa fazer algo, então você cria daquela situação, você pega ali recursos né? Pedra, algo para amarrar, e ali você pode fazer um machado, né? Você fazer algo que se dá um nome para quebrar o coco. Então, aquilo ali é o trabalho. Então, ele pega nesse sentido, ou seja, com recursos naturais, né, que existem né, no mundo para uma certa demanda, tá? Então, é entender que, primeiro, quem gera emprego é a demanda. Tá? Isso aí é o ponto base, tá, do entendimento do capitalismo. Ou seja, eles falam que quem gera emprego é um milionário, são os empresários. Não, quem gera é a demanda. Porque não adiantava você criar uma empresa e não ter cliente, certo? Então, você não vai abrir uma empresa, abrir uma padaria, né? Vou colocar lá 10 funcionários e só tem 2, 3 clientes. Você vai conseguir segurar esses 5, 6 funcionários durante um bom tempo? Dificilmente, tá? Então, geralmente, a empresa vai contratando aos poucos, né, os funcionários, né, enfim, né? Então, ou seja, faz ali a demanda, porque senão você não tinha estudo de viabilidade, você não tinha pesquisa de mercado, então você não precisava disso, você abria e pronto, entendeu? Então, o empregado faz cursos, né? E mais cursos também, e vendas, o comércio está ruim, aí o que ele faz? Né? Ou seja, se tiver demanda, ele demite. Simples assim, tá? Então não venha dizer que quem gera emprego é o bilionário, é os empresários. Não, não dá oportunidade.
Ele dá o emprego porque você tem a demanda. Ele não vai dar um emprego simplesmente porque ele é bonzinho, que ele quer lhe ajudar. Não, certo? E aí reforça se a comissão, aliás, se a gente é tão baixa, então ele vai pensar duas vezes, demite e pronto, tá? Então, e sem falar que a pessoa está ali, está trabalhando, está estudando, tá, né? Está sendo essa, né? Entendeu? Será que ele tem todo esse valor de fato merecido, né? Ok? Então, o desejo, a ambição, a curiosidade, ele fala, e a busca incessante por novidades são infinitos para a população. E, no ambiente de liberdade, isto é mais fácil de explorar. Cada vez mais pessoas de todas as classes sociais começam a viajar ou adquirir produtos que antigamente eram reservados apenas aos mais ricos. Tá? Então, dois pontos aqui que eu destaco que são bem perigosos, né? Perigosíssimos. Aqui é desejo e ambição. Tá? Temos vários filmes bem drásticos, né, sobre desejo e ambição. O desejo de ter algo de qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer jeito, isso leva muitos a fazerem coisas, né, ilícitas, né, destruição de terras, árvores, né, poluição dos rios e mares, tomando umas, né, das outras, enfim, né, vai todo mundo, vai invadindo terra. Então, isso é a liberdade que tanto eles pregam e eles falam. Essa liberdade é realmente isso, liberdade de invadir terras, de colocar, instalar sua fábrica e poluir o meio ambiente sem nenhuma intervenção do Estado. Eles não entendem que capitalismo tem que ter Estado, não tem como você ter capitalismo sem Estado. Então, eles querem essa liberdade. Então, eles falam muito em liberdade. Liberdade é isso, tá? De você poder desmatar, você poder matar, você poder poluir, você poder contaminar uma região e que não tenha nenhum, né, fiscalização, que não tenha ninguém ali enchendo as suas paciência, como dizia aquela filósofa Francinha. Então, não estou aqui dizendo que o desejo de ter algo é ruim, tá? Você ter algo é bom, tá? Então, o que o socialismo prega é que todo mundo tenha esse algo de uma forma uniforme, que todos possam ter, né, as mesmas condições, ou seja, que possam ter as mesmas oportunidades, tá? Então, é isso, né? Que todos possam ter. Não é que você não possa ter um carro, que você não possa ter um apartamento, que você não possa ter, né, um sapato, né? Porque acham que quem não é capitalista, né, quem não é capitalista, quem é socialista, não pode ter as coisas. Pelo contrário, quer que tenha as coisas, ou seja, quer que todos tenham, não apenas, né, 10% da população mundial tenha, né, ou no Brasil, que 2%, 5% tenha toda a riqueza, tenha tudo e o restante passe necessidade. Como temos hoje 33 milhões de pessoas no ano de, né, 2022, temos 33 milhões de pessoas passando fome e necessidade, né, e 110 milhões de pessoas não sabem se vão comer amanhã, se vão comer as 3 refeições. Isso é um absurdo, quase metade da população, né, que são 220 milhões de pessoas, não sabem, né, se é que vai ser amanhã, porque o capitalismo é isso. Tá? Então, por que, que a gente muitos têm essa ambição, né, de querer cada vez mais, de acumular riqueza? Porque não sabe do amanhã. Entendeu? Se a gente soubesse do amanhã, né? Porque não sabe do amanhã no sentido não de morte, essas coisas, no sentido que do que vai acontecer, porque existem fatores externos que a gente não tem como controlar. Entendeu? Então, o capitalismo depende muito desses recursos, depende muito, né, de você ter essas situações, e quando você não tem, você acaba. Então, por isso que um senhor de 76 anos de idade, que ganhava 260 mil reais, aposentado há mais de 40 anos, né, porque era do exército, essas coisas, então se aposenta bem cedo. Tá? Isso do nosso dinheiro, enfim. Então, mais de 50 anos aposentado,
um salário muito bom, mais de 30 mil, queria achar que era pouco, 260 mil, isso no ano passado, que era o presidente da Petrobras. Por quê? Porque ele quer mais, cada vez mais, quer mais dinheiro. Por quê? Porque amanhã vem uma crise, e a pessoa fica desempregada, a pessoa ganhar 3 mil reais, né, fica desempregada, e aí vai se sujeitar a ganhar 1.500, o que puder, porque tudo é mercadoria, e a pessoa passa fome, entendeu? Então ela precisa trabalhar. Então, acontece isso, tá? Então, então voltando, né? Então, ou seja, desejo de ter algo não que é ruim, tá? É bom, é porque a criança nasce dentro de um sistema, né? Nós nascemos dentro de um sistema que está mais de 170 anos, né? E ele cresce naquela agonia de ver o pai sem dinheiro, a mãe, né? O responsável, enfim, tudo que, né, o mal, né, faz quando não se tem dinheiro, né? A pessoa fica naquela agonia, naquela angústia, tá? Enfim, então eu trouxe aqui alguns dados que eu vou também colocar na descrição, que é 1%, tá, dos mais ricos ganha 36 e 35 vezes mais do que 50%, tá, a mais do que os pobres. Então, a renda 1% da população brasileira mais ricas é de 15,8 mil em média, equivalente a 34,8 vezes o rendimento dos 50% que ganha menos no país, com rendimento médio de R$ 453 reais. Vou dizer, R$ 453 reais. Tá? Hoje o botijão de gás chegou a R$ 150 reais. Repito, o botijão de gás chegou a R$ 150 reais. 1,5 milhão de brasileiros é considerado rico. Acho que vocês lembraram o que eu falei, né? Temos 220 milhões de pessoas, crianças, né? Enfim, apenas 1,5 milhão de brasileiros é considerado rico. Em 10%. Né? Eu falei, 5% por aí, né? Entendeu? Então, e os 10% mais ricos do país concentravam 41% de toda a massa da renda nacional. Base. O equivalente a cerca de 118 bilhões na mão de poucos, mais de 21 milhões de pessoas. Certo? 10% das pessoas se concentram, né? E os mais ricos estão ali, 1,5 milhão. Interessante, né, isso, né? Então é a meritocracia que não se fala, né? A meritocracia. A meritocracia, basicamente, dentro do capitalismo, é você conhecer alguém. É você ter a sorte de ter nascido, né, numa condição favorável, tá certo? Isso é a meritocracia, porque o que adianta você se esforçar enquanto um senhor que foi expulso, né, foi preso, né, do quartel, ex-presidiário do quartel, coloca sua filha, né, passando na frente de todo mundo, né, e vai estudar na escola militar. E aí? Cadê a meritocracia? Então, percebe? O que, né, você advogado aí que está estudando para tirar o AB, né, lutando, estudando, e aí, um cidadão que nem faz prova, ele ganha a OAB. Estamos falando do Flavinho Bananinha. Não, confundi, desculpa. Do Flávio Rachadinha. Tá? Que é Bananinha, Rachadinha, tudo igual, enfim. Do Rachadinha. Entendeu? Flávio Rachadinha conseguiu, né, OAB, né, e ter cara de pau de dizer que comprou a mansão com os trabalhos de advogado. E que nunca trabalhou como advogado. E, na verdade, eles nunca trabalharam, né? Então, ou seja, essa é a meritocracia, tá? Então, é terrível. Então, a ambição em excesso prejudica a carreira de qualquer um, porque você só foca naquilo, você quer aquilo de qualquer forma. Então, o capitalismo, né, faz com que as pessoas fiquem cada vez mais egoístas, tá? Então, a gente faz algumas palestras, algumas coisas desse tipo, e a gente vê que pessoas também têm esse pensamento, né, tal, e a gente vai falando, vai vendo, então como
né, temos casos concretos de pessoas falando, não, realmente, fulana, ela fazia de tudo para se dar bem na empresa. E é isso. Tá? Então, o capitalismo é, se eu estou bem, não estou preocupado com o meu vizinho, entendeu? Com a pessoa que está sentada na calçada, né? Sei, passando fome, porque eu já comi, estou alimentado, então ela que se vira, ela que vai correr atrás, entendeu? Mas, assim, é terrível, porque o Estado ele tem que garantir educação, moradia, né? Alimentação, segurança, educação, saúde, entendeu? Tem que garantir isso, emprego. Tá? Não vou dizer que, né, 100% das pessoas querem isso, tá? Mas a gente tem que oferecer. Se a pessoa vai querer, é outra situação. Temos que dar oportunidade. Se a gente dá oportunidade para os jovens da periferia, ou qualquer jovem, de poder escolher ali, além de estudar na escola boa, né, de poder fazer música, balé, futebol, artes, grafitagem, skate, ou seja, você dá essa oportunidade para desviar a atenção dele das drogas, né, de um ambiente ruim. Né? Então, ou seja, isso. Ah, mas Kleber, vai ter aquele, lógico. Quando eu falo aqui, eu falo no geral. É lógico que vai ter aquele que vai querer, tem aquele que não vai querer. Mas a gente tem que fazer, entendeu? A gente não pode. Né? Então, por exemplo, eu estou em empresa, e aí eu vou pagar R$ 500, porque eu não acho que todo mundo vai querer ganhar R$ 2.000. Né? Não acho que vou querer 13º, então vou dar só. Não posso pensar assim, eu tenho que seguir a lei, então você tem que, né, seguir a lei. Né? Não, como ministro da Educação desse desgoverno, disse que, do Jair, Rachadinha, disse que universidade é para poucos. Tá? Eu concordo. E tem gente que não quer estudar, que não quer uma faculdade, quer um curso técnico, né? Entendeu? Quer um outro curso, não quer. Enfim, a gente sabe disso, cada um escolhe o que quer, certo? Outros querem fazer o inglês em vez de fazer a faculdade. Mas quem tem que decidir não somos nós, percebe? Quem tem que decidir são as pessoas. Então tem que ter escola pública para a pessoa escolher. Mas enfim, tá? Então, a ambição faz com que a pessoa fique cega, passe por cima da pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito, para ter aquela, né, colocação, né, enfim, dentro da empresa, tá? Porém, não se pode associar a ambição à falta de honestidade e ética. Não devemos passar os outros para trás, para subir na profissão ou economicamente, tá? Ok? Então, o conceito de ambição é definido como um forte desejo de poder, né, ou riquezas, né, honras ou glórias cobiçadas, né, e também aparece como um anseio, né, veemente de alcançar determinado objetivo, tá, de obter sucesso, aspiração e pretensão. Tá? Bem bacana, mas também sabemos que na maioria é difícil você ter esse domínio de si, né, se ver numa situação que você alavancar a sua carreira. Né? Então, o conceito de ambição ele é definido como um forte desejo de poder, né, ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, e também aparece como anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão. Tá? Característica de uma pessoa gananciosa. Vamos lá para você ver se você tem alguém aí, né, dentro do seu ambiente de trabalho, né, a pessoa que tem essa inclinação. Tá? Insatisfação constante, desprezo pelo outro. Tá? É muito comum, né, já fiz várias palestras, consultoria, e aí eu falo muito que, até brinco, olha, o que essa pessoa faz aqui na empresa? Eu faço o mesmo, quero que ela se exploda. Quem já ouviu isso? Né? Então, se a pessoa não visa, né, ter um bom andamento dentro da empresa, né? Ela não está nem aí, entendeu? Então, ou seja, se falou do faço o meu e pronto. Né? Então, ou seja, é por egoísmo. Tá? Então, outro ponto, né? Cada vez mais, pessoas de todas as classes sociais começam a viajar ou a adquirir produtos que antigamente eram reservados apenas aos ricos, né? Que ele falou, não é isso? Então, o Guedes sobre o dólar alto,
empregada doméstica viajava muito para Disney, era uma farra, né? Tio Guedes, aquele que tem offshore, né? Eu acho interessante, porque veja bem, camaradas, eu como sei lá, funcionário público, eu não posso ter uma empresa, né? Então, eu, você, qualquer pessoa que é funcionário público, não pode ter uma empresa, tá? Não pode. Mas o Tio Guedes pode. Aí ele disse, não, mas eu me afastei. Mas ainda é o dono. Tá afastado, não gosta trabalhando, né? Aliás, trabalhando não, né? Você está aí, né, no ministério, então entende-se, né? Entende-se, subentende-se que você, né, se afastou, é lógico, né? Mas é sua. Então, se você disser assim, então me afastei, e todo esse rendimento, porque eu aumentei bastante o dólar ficou alto pra caramba, então ele ganhou, já ganhando quase 200 mil por dia. Então, se ele pegar 200 mil dólares, aliás, 200 mil reais por dia, então beleza, meu filho se afastou, pronto. Então, tudo que você entrou, até você sair, todo esse lucro vai ser dividido, né, vai ser doado para alguma instituição. Vamos fechar assim, Tio Guedes. Entendeu? Então são os canalhas que cada vez mais querem mais e mais e mais e o pobre que se exploda, né? Entendeu? Então, ao concentrar sobre essa disparada da moeda americana, o ministro da Economia diz que prefere manter o câmbio a R$ 4, ou seja, a 5, tá? Mais de 5 reais, com juros baixos, do que a 1,80 com juros altos. Ai, ai, ô seu Tchutchuca, que mágica é essa? Porque se o dólar alto, muitas coisas, né, aumentam. Então, você pode ter os juros lá baixo, mas as coisas estão caras. Então, a pessoa vai ter que ir para o banco, que é o que ele quer, né, pegar dinheiro emprestado, né, que é bem tranquilo, né, os juros, né, são baixos, porque assim, de 200% ele está 180, então está mais baixo. Então é isso, tá? Juros baixos para a gente é 1%, né, ao mês, ao ano, né? Entendeu? Né, 0,8% ao ano, aí seria baixíssimo, né? Mas não, 200%, aí vai para 180%, baixando os juros. Tá? Enfim, né? Então, aí tem a gasolina 7, 8, 10 reais por aí, né? Hoje, né, que ele cortou o ICMS, ou seja, ele fudeu, né, com os governadores, né, porque ele é o genocida, né, do Bolsonaro, ele é uma pessoa rancorosa, ele guarda rancor. O que é que aconteceu? Na pandemia, né, isso é na Constituição, todos os estados têm autonomia sobre o seu estado. E ele queria, não, trabalhe, que a morte depois a gente vê. Na pandemia, ele queria que todo mundo trabalhasse, não parasse o país, continuasse, né, e que depois da morte a gente vê. Se você morrer, se der condições, você se enterra, senão você fica aí como indigente, então, enfim, é isso que ele queria. Como ele fez com Manaus. E o absurdo é que Manaus tem o maior quantitativo de votos nessa pessoa. Né? Quero lembrar que uma gestante, uma mulher grávida, deram cloroquina, nebolizaram ela com cloroquina. Gente, eu não vou falar dos roubos dele, que ele dividiu o país, acabou com o país, em todos os sentidos, mas eu digo que isso é um absurdo. Isso aí você era para você ter zero. Aliás, ele só tem os votos da família dele. Porque um cidadão de bem jamais ia aceitar algo disso. Algo dessa natureza. Você nebulizar uma pessoa, caso duas, com cloroquina, sabendo que não vai funcionar, que já era dito que não funciona. Entendeu? Mas a cloroquina, ele não está preocupado em salvar vidas. Ele jamais está preocupado com você, ele não está preocupado. Está preocupado em ganhar dinheiro, rachadinha. Ele aumentou em 750%, tá, o superfaturamento dos insumos da cloroquina. E tem um amiguinho dele que tinha, né, que fazia 1.000 comprimidos, vamos supor, por mês, né, foi para 1 milhão, 2 milhões por ano, por mês. Então, ou seja, então é isso. Achadinha. Uma coisa das armas. Ele está preocupado que você defenda a sua família. Já falei aqui várias vezes. Já falei aqui que arma não defende, arma mata. Defende escudo,
colete, entendeu? Então, não está preocupado que você tem arma para se defender, como eles falam. É um lobby, que bananinha lá, tá lá. Quebra o sigilo bancário de bananinha, quebra. Você vai ver que você vai ter lá, né? Você vai ter, né? Você vai ver a rachadinha. Está ganhando com as fábricas sendo instaladas. Né? Hoje o exército não sabe quantas armas tem. Enfim, já falei isso, né? Bastante. Tá? Temos mais armas hoje na mão de civis do que da polícia. Interessante isso. E está vendo aí o aumento das mortes, né? Pelas CACs, né? Que são armas pra, né? Centro de tiro, né? De caça de tiro, né? Clube de tiro. Então você vê aí que estão morrendo muitas pessoas, né? Estão pegando, crianças estão vendo, estão pegando, porque são pessoas que estão treinando para atirar no clube, né? Mas isso acaba deixando em qualquer canto, a criança vê, a criança pega, enfim. Teve um adolescente, 12, 13, 14 anos, pegou e matou o coleguinha na escola. O outro escondeu as munições escondeu a munição dentro do fogão. E a mulher dele foi fazer alguma coisa no fogão e foi bala para tudo que é canto. Né? Mas, olha, não adianta, isso é lógico. Quanto mais armas, mais incidentes e acidentes vão ter. Isso é lógico. Né? Enfim, tá? Então, o dólar alto acaba aumentando tudo. Né? O que vai adiantar os juros baixos se o povo está sem dinheiro. Né? Poder de compra baixo, moeda desvalorizada, juros baixos favorece mais para outras classes. Ou seja, quem tem dinheiro com juros baixos é excelente. Tá? Offshore não é Sr. Guedes, né? Não é Sr. Guedes sim, né? Agora você se pagar gasolina e outras coisas, o seu bolso aí, né? Já era, tá? Então, outro ponto, né? Muita gente usa joias, roupas chiques, carros, aparelhos eletrônicos modernos, já tem um celular, né? Mas agora quer um outro smartphone, de última geração, tá? Então, ou seja, tudo isso é o consumismo desenfreado. As indústrias fazem celulares cada vez mais, né? Com câmeras, com tudo, não sei o quê, para atrair, né? Ou seja, você acaba comprando um agora e com 3, 4 meses você já quer um outro celular. Tá? Por quê? Porque você vive dessa constância, você vive, né, num mundo, né, consumista, né, de consumismo, certo? E fica fascinado, tá? Eles poderiam fazer celulares que durassem muito mais, que tivessem muito mais, né, questão também de se perder ou se roubarem, ter, né, um mecanismo para ficar altamente incapacitado, tem como fazer. Às vezes não fazem porque eles querem isso, que seja roubado, que caia no chão, quebre, e aí você, putz, para trocar essa tela é quase o preço de um, né? E aí você vai preferir comprar um, então eles querem isso, né, para poder vender. Tá? Então, é surreal os valores, né, porque os impostos são 40% em cima, né? Enfim, tá? Ok? E os acabam comprando mesmo pelo impulso, né, pela vontade, né? E aí entra o feitiço da mercadoria, que você não sabe de que forma social, ou seja, de que questões sociais foram feitas esse produto, né? Se foi escravista, se teve ali, né, poluição, não sabe, né? Então, se escravizaram, né, ali né, as pessoas, entendeu? Então, o capitalismo é isso, não importa o quão irá afetar a sociedade, grupo, pessoas, ou seja, lá que for, tá? Ou seja, né, as pessoas não sabem como os produtos foram feitos dentro das questões de cunho social. É a percepção das relações sociais envolvidas na produção, não como, né, relações entre as pessoas, tá? Olha isso aqui, camaradas. Como ilustração, temos a crise que iniciou em 1929 nos Estados Unidos, motivada por excesso de oferta de mercadorias e alimentos. Mas isso não é privilégio das sociedades capitalistas, pois, apesar da economia planificada, as socialistas também tiveram suas crises, como aconteceu na União Soviética nos anos 70 e 80, como destaque para a falta de oferta no abastecimento de alimentos, fato que agravou, né, que foi agravado, né, em 1986, se não me engano, com o acidente nuclear da usina Chernobyl,
e danificou várias lavouras. Tá? Então, primeiro, que foi o incidente em Chernobyl foi causado por um erro humano que poderia acontecer, tá, com qualquer pessoa. Estavam fazendo testes de segurança. De fato, o incidente foi terrível, agravou bastante, mas vale ressaltar o seguinte, que aqui não foi mencionado. A União Soviética já vinha se arrastando numa crise econômica desde a década de 1970, tá? O que viu sua situação agravada na década de 80 com a guerra do Afeganistão, tá? De 79 a 89, tá? Então, ele profere essas palavras, né, que houve em Chernobyl e tal, mas aí eles, né, não falam de fato o que aconteceu. Tá? E aí outras falácias, né, também, como todo socialista gosta de propagar, a quem incluiria, entre outros defeitos, do capitalismo, né, empresários gananciosos, exploradores dos pobres. Entendo que a ganância não é um defeito do capitalismo, é sim de algumas pessoas. Defeito este que pode ocorrer dentro, assemelhada também no socialismo. Olha, a ganância se vem da preocupação de você ter qualquer jeito, qualquer coisa daquela forma constante, tá? Então, né, como ele mencionou, né? Ele mencionou isso, ou seja, muita gente quer joia, muita gente quer roupa chique, carros, porque você pega um ônibus, acorda 4 da manhã, pega um ônibus lotado, né? E o dono, né, os burguesinhos dos ônibus, não quer saber se você está cansado, acordou, né, com dor, né? É um ônibus lotado, tá? E se tiver quebrado o ar-condicionado, você que se ferre, tá? Então, e se for aqueles BRTs na estação, né, que você vai descer até quebrado, eles não avisam, você que se foda, vai descer na cara de cacete e vai ter que voltar a pé. O problema é seu, você não trabalhou, você não se esforçou, entendeu? Né? Se esforce, né? Eu acho interessante isso, né? Então, uma vez, né, na Berrim, em São Paulo, né, era uma reunião, uma conferência nacional de segurança da informação, e tinha os caras tudo vindo de helicóptero, né? Tinha vários gerentes de TI, diretores, né, sei lá, da Bradesco, dos alguns bancos, era da Enestinhon. E eu fui do metrô. E ali no final né, da conferência de segurança nacional, né, global, conversando e tal, e aí teve um lá que disse, não sei o quê, mas a situação, não sei o quê, mas se você se esforçar, você consegue. Tem um assunto nesse sentido. E aí eu fui chegando, né, eu fui entendendo, aí eu disse, mas o esforço é muito, assim, muito complicado, porque você vê, tem pessoas que se esforçam muito e não tem, e não ganha tanto, né? Então, se você pegar pessoas que estão colocando, fazendo asfalto, né, que estão quebrando com aquele barulho, com aquele negócio, né? Então, ou seja, cheirando querosene, fazendo asfalto com rolo, meio-dia. Então, ele está se esforçando pouco ou está ganhando muito? O pessoal não gostou muito, não, do que eu disse, entendeu? Então, ou seja, pelas falácias, né, de se esforçar, você sabe que não é assim, entendeu? Não é bem assim, tá? Enfim, né? Então, outra falácia, também aproveito aqui para destacar, que é outra virtude, né, exclusiva do capitalismo, que pode corrigir isso pelo fato dele estar sempre associado à democracia e à república, onde existem leis que podem ser associadas caso ocorra algum problema. Né? Então, ou seja, Estado. Então, o Estado tem que estar ali, não é isso? Então, mais os neoliberais dizem não. Menos Estado, né, e mais liberdade. Então, não entendo, não. Tá? Então, e também assim, a democracia, né? Será que a democracia funciona para todos de forma, né, de igualdade? Vocês terem uma ideia, na Paraíba, há alguns meses atrás, quando, na oportunidade, um dos netos de um grande empresário de empresa local, dirigindo um veículo da marca Porsche, atropelou e matou de forma covarde um dos agentes de trânsito que participava de uma blitz da lei seca na capital do estado. Na oportunidade, segundo divulgação dos meios de comunicação, em depoimento, autoridades, o citado réu disse que se sentiu ameaçado e, por conta disso, decidiu furar o bloqueio. O fato do réu ter conseguido habeas corpus ainda na madrugada, tá? Pouco tempo depois do fato ocorrido,
foi o que gerou maior revolta sobre este caso, pois nós sabemos que fazer a justiça demonstra tanta eficiência de madrugada, né? Que aqui para nós isso foge um pouco da realidade do povão, né? Disse lá, né, um dos policiais. Outro caso, fato que atualmente vem gerando polêmica, é da ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, que conseguiu de forma milagrosa transformar sua prisão, que era regime fechado por corrupção, em prisão domiciliar. Pelo fato de ser mãe de uma menor de idade, até tudo bem, mas e as outras milhares de mães espalhadas pelas prisões que também têm filhos, né, menores, né? Ou seja, mas se ela for PPP, não interessa. Preta, pobre e periférica. Aí não interessa. É a meritocracia, tá? Tem direitos iguais, então por que será que nosso povo ganha absolutamente mal e tem que pagar tantos tributos, onde grande parte desses tributos não volta como deveria na forma de benefícios para a sociedade? Pelo contrário, são consumidos pela corrupção. Né? Enfim, né? Outro caso terrível foi do Galdino Jesus dos Santos, não sei se vocês lembram, né, que foi o índio que foi para uma reunião, né, lá em Brasília, né, e que completaria 21 anos, tá? Da morte dele, completa 21 anos nesse ano. Ele, o hotel estava fechado, onde ia ficar, algo desse tipo, e dormiu no ponto de ônibus. E aí ele foi queimado vivo, tá? Isso, dia 20 de abril, fez 22 anos, 20 de abril de 97, tá? Por 5 jovens do plano piloto, tá? Ele visitar Brasília pela segunda vez, tá? Isso, 21 anos foi aniversário dele, tá? Não de morte, tá? E a turma disse, não, pensamos que era um mendigo. Ah, tá. Então poderia, pô. Mendigo tem que ser queimado mesmo, né? Então, você vê como é que é interessante, né? Pelo amor de Deus, cara. Olha, e aí a população indígena continua sendo massacrada, tá? Lembrando também disso, tá? Todos foram presos e condenados a 14 anos por homicídio triplamente qualificado. O menor cumpriu 4 meses de medida socioeducativa. Pela gravidade do crime, os detentos só poderiam ter acesso a vários benefícios da lei. Mas já no ano seguinte, né, em 98, receberam autorização para exercer funções administrativas, tá, em órgãos públicos. 3 dos rapazes chegaram a ser flagrados pela imprensa bebendo em um bar e voltando para o seu presídio em seus próprios carros, sem nenhum tipo de revista. Em 2004, eles ganharam liberdade condicional, o que gerou muita polêmica em todo o país, né? E eu não vi nenhum discurso, né, de bandido bom, bandido morto, né? Não vi nenhum discurso desse tipo. Interessante, né? Interessante, né? Muito interessante. Então, note, camaradas, como esse discurso só prevalece para os PPP, né? Os pretos, pobres, periféricos, né? Para os branquinhos, né? Da classe média, né? Classe alta, não. O robô é desvio, né? Tadinho, está sofrendo por alguma coisa, né? Ninguém vê, não tem que matar, vamos matar, né? Como o filho do Ike Batista, que atropelou um ciclista, né? E pagou cesta básica. Nunca fosse ao contrário. Mas vamos lá, vamos fazer o fechamento aqui, né? Tem muita coisa, senão fica muito extenso esse vídeo, né? Enfim, né? E aí todos foram aprovados em concursos públicos, tá? O Thomas Oliveira, técnico legislativo no Senado Federal; Aaron Chaves é agente do Detran Federal; Antônio Novelli é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; Max Rogério entrou na TJDF e atualmente trabalha em um escritório de advocacia particular; o Gutenberg Nader foi aprovado na PF, aliás, na Polícia Civil do Distrito Federal em 2014, mas terminou rejeitado na análise de vida regressa, feita pela instituição. No ano passado passou no concurso de Polícia Federal Rodoviária e hoje ele é agente da corporação. Que bonito, né?
E a gente sabe que muito bem como a lei funciona no Brasil, né? E aí eu vou citar aqui alguns problemas do capitalismo, tá? Que é a degradação crescente do meio ambiente, tá? Grande divergência entre trabalho e capital, desigualdade social, monopolização do mercado e onde ficam os valores humanos. Se vive uma guerra, literalmente, nas ruas, assaltos, violência, guerra, para entrar no ônibus ou metrô, enfim. Tá? E aí vamos fazer outro vídeo, tá? Para ficar muito, né, extenso, tá? E aí a gente continua com, né, parte 2. Camaradas, compartilhe este vídeo, tá? Com aquelas pessoas que pensam que o capitalismo é bom, é benéfico, tá? Compartilhe, comentem, tá? A sua contribuição é muito importante, ok? E sempre digo, acorde e lute. Até mais.